Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos, mais uma vez aqui com vocês. Eu adoro fazer esse programa, principalmente quando eu chego aqui no estúdio, os meus convidados estão aqui, como a minha querida, amada Maria Elvira. Seja bem-vinda, minha flor. Obrigada, querida. Muito amada você. É uma honra estar aqui com vocês de novo. Pra gente também, viu? Pra gente também é muito bom ter você aqui. Maria Elvira, além de escritora, além de amiga, além de uma mulher muito culta, uma mulher muito simples, uma mulher muito do bem, do povo, Maria Elvira está com um projeto lindo que nós já falamos em alguns momentos com vocês. O Livre Livros. É um projeto lindo, gostoso, que nós participamos muito com ela sobre esse projeto. E a Maria Elvira hoje veio até aqui no programa para nos presentear com a presença dela, nos informar sobre esse projeto que tem várias novidades aí e também alertar sobre um fato, alguns comentários que surgiram, e nós vamos esclarecer isso hoje, né, Maria Elvira? Com certeza, sim. Conta pra gente o que está acontecendo. Os comentários, quais são? Eu acho que antes frisar, né, que é esse projeto Livres Livros, né? É um projeto inspirado num projeto internacional. Ele existe em mais de 70 países. Surgiu lá nos Estados Unidos, lá chamado Little Free Library, né? E consiste em pequenas casinhas, como a gente tem aí uma casinha aparecendo. Essas casinhas são instaladas em praças públicas para que a gente possa ofertar, né, livros para leitura. A gente tem uma orientação, um chamadozinho que a gente diz: traga um, leve um. A expectativa é que a gente possa universalizar a leitura. A gente tem total consciência que a leitura transforma o ser humano e faz com que o ser humano possa transformar o mundo, né? A gente está precisando e a gente tem se queixado, né, de que as pessoas estão despreparadas, as pessoas não têm ética, ou não têm, o brasileiro não tem memória, né, é um chavão, e às vezes a gente até desconfia mesmo. A gente vê determinados políticos sendo eleitos de novo, depois de tudo que fizeram, a gente chega a desconfiar que nós não temos memória. Mas memória se exercita, cultura se aprende, se adquire. E a leitura é uma ferramenta muito importante para isso. Então essa é a proposta do livro, né? Leitura, consciência, cidadania. A gente propõe. O livro a casinha é colocada na praça, os livros são colocados na casinha, mas a gente precisa, né, da parceria da comunidade. Esse projeto não é meu, esse projeto não é da Raíssa Martins, né, a nossa coordenadora geral, uma produtora cultural da Bahia. Esse projeto não é da Cida, esse projeto é de todos nós. Nós temos 4 unidades já instaladas em Cachoeiros de Itapemirim, né? Uma unidade na Praça Elísio Imperial, uma unidade na Ilha da Luz, uma unidade na EMEB Zilma Coelho, onde também funciona um projeto social chamado LUSB, é um projeto que ensina basquete para as crianças, esporte para crianças e adolescentes, e a unidade da Praça Jerônimo Monteiro, que talvez seja a que tenha maior visibilidade, né? Então, eu, como livreira, eu passo toda semana para renovar o estoque de livros. Mas quando a gente faz esse convite, traga um, leve um, e se eu deixo toda semana 30 livros na casinha, a expectativa é que quando eu volte para examinar a casinha, eu tenha pelo menos 30 livros. Ou seja, aquele que trouxe um, né, repôs a minha casinha. E isso não está acontecendo, né? Então, o nosso convite para essa parceria é que os livros voltem, né? Tragam os livros de volta e deem uma olhadinha na sua casa. Todo mundo tem livro em casa que já leu, que está encostado, que não vai ler mais. Traga para a gente,
né? Esse livrinho que para você já não tem mais utilidade, ele pode ser luz na vida de tanta gente que está precisando de leitura. Eu não posso reclamar no seguinte sentido, Cida, os nossos amigos, né? Eles têm, os amigos de Cachoeiro, eles têm ajudado muito, a gente tem recebido muita doação de livro, mas esse sinal de encontrar livro na casinha é um sinal muito significativo de que a comunidade está abraçando essa casinha, está abraçando esse projeto, está valorizando. A unidade da Praça Jerônimo Monteiro, por exemplo, ela fica bem em frente a bancos, né? Tem tanta... Então, olha que sugestão. Você vai lá, você vai esperar na fila, passa na casinha, pega um livro, leva para o banco, por exemplo. Ótima ideia. O consultório médico, né? Leva o livrinho, leia. Na volta deixa aqui, né? Quer levar para casa para terminar de ler? Leva para casa, mas traz de volta. Dê a oportunidade para que esses livros possam, né, circular por muitas mãos. A gente pede assim que a casinha seja bem cuidada, que os livros sejam cuidados com esse carinho, porque são tesouros. A gente está formando consciência. Isso é verdade. Mas, Maria Elvira, são todos os livros? Se eu quiser doar um livro de matemática? Não. São Diz pra gente. bem-vindos os livros de literatura, ok? Infantil, infanto-juvenil, romance, aventura, biografia, tragam. Né? Todos os livros de literatura são bem-vindos. A gente não recolhe nem livro didático, nem dicionário, porque não adianta botar na casinha, porque ninguém vai querer ler nem livro didático, nem dicionário. Né? É verdade. E a gente também aceita gibis de boa qualidade. Nós recebemos e somos muito gratos a um amigo que nos deu a coleção dele de vida inteira, dos gibis de Maurício de Souza. Maurício de Souza é literatura, fala a verdade. Né? Então, os gibis de boa qualidade são bem-vindos. A gente pede livros em bom estado, né, para que realmente instiguem e provoquem a leitura. Nós temos tido cenas bastante emocionantes de crianças que chegam com o livrinho para trocar. É muito lindo. Então é muito gostoso. A gente também faz eventos de contação de história, próximas casinhas, a gente faz sarau, tudo isso para incentivar. Agora, o alerta que a gente, né, agradece a você, Eldorado, a oportunidade de estar falando, né, a gente recebeu uma notícia que nos entristeceu. Nós soubemos que foram vistos livros com o nosso carimbo, todos os nossos livros têm um carimbo, livros, né? Traga um, leve um. E nós soubemos que alguns livros nossos foram parar em um sebo para serem vendidos. O que é sebo? Então, sebo é um comércio, né, que vende livros usados, ok? É super legal, né? Você consegue adquirir, às vezes, obras raras, às vezes, livros que se fossem novos seriam caríssimos, e ali você tem um bom acesso. Mas a gente queria avisar assim, para o dono desse sebo, que eu quero imaginar que alguém que saiba de um projeto do bem como esse não aceitaria esses livros para colocar para venda. Maria Elvira, nós vamos voltar nesse tema, mas nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Não saiam daí. Olho a Olho, com Cida Campos. Querida, eu gostaria que você continuasse, concluísse a essa informação, porque é muito importante essa informação. Infelizmente, não... Eu vou deixar ela falar. Depois eu concluo. Então, eu queria deixar esse recado, né? Se é verdade, né? Se esse dono desse sebo estiver nos ouvindo, sabe? Eu queria falar para ele ou para ela, sabe? Queridos, é um projeto do bem, né? A gente está oferecendo cultura, literatura, afeto. A gente está desafiando a nossa cidade a abraçar um projeto que implica em cidadania, né? É cidadão aquele que cuida do que é público. Então, esses livrinhos, eles estão sendo oferecidos gratuitamente, né? Livres livros, eles estão livres na praça, para que as pessoas possam ler. Todas as pessoas terão acesso. Então, eu queria falar para vocês, se por acaso é verdade,
né? Se no sebo de vocês tem alguns desses livros com carimbo, livros, devolve pra gente. Né? Eu vou falar igual a professora falava na escola, não precisa de dizer que são vocês, não. Né? Leva lá de noite, deixa os livrinhos na casinha. Né? E também alertar, se chegar alguém tentando comercializar o livrinho com carimbo livros, não aceite. Sabe? É possível até que vai chegar baratinho, porque ele tá, né, achou de graça. Não aceite, não comercialize, tome conta. Os livros carimbados, livros, eles pertencem ao povo de Cachoeira de Itapemirim. Não são para ser comercializados. Maria Elvira, essa é uma informação tão importante, tão rica, porque quem comprar um livro desse vai estar jogando dinheiro fora, mesmo que seja de graça. Mesmo que seja barato, aliás. Você sabe por quê? Porque eles estão ali de graça. Você pode passar ali e ler. Você não precisa ficar lendo ali, não. Você pode levar para casa. E você depois, você volta, coloca ali no lugar. Se você quiser ficar com este livro, leve um outro. Põe lá, fala assim, olha, eu vou ficar com esse livro porque eu gostei, mas eu estou aqui dando um outro. Então você não precisa comprar. Você vai estar jogando dinheiro fora. Né, Maria Elvira? Sim. E ao colaborar com esse projeto, né, a gente está viabilizando a leitura para muita gente. Quando eu falo, por exemplo, que a gente faz eventos com contação de histórias, né, com música, com grafite do Rudinho Costa. Do que é que eu estou falando? O Herbert, o maestro Herbert Koch, ele é um parceirão, ele está sempre com a gente. Então tem muita gente do bem junto com a gente, né, caminhando nesse processo. Por que a gente faz esse movimento? Né? Porque formar leitores, né, depende de uma certa sedução. Né? Às vezes a pessoa vê lá aquele tijolo, o que é aquilo ali? Né? O que tem dentro daquele livro? Então, quando a gente, por exemplo, faz uma contação de histórias, né, e traz os personagens, e traz a emoção, traz a música, né, a criança, por exemplo, e o adulto também, eles vão se encantar. Viajam, e a gente, né, sempre vai dizer assim, onde é que as histórias ficam guardadas? Nos livros. Né? Então, gostou dessa história? Sempre que você quiser estar de novo nesse reino dessa história, é só pegar esse livro e você vai ler. Então, o Livros é todo um movimento também para formar leitores. Né? A sedução, o entendimento, o encantamento. E a leitura, ela provoca um vício, o vício do bem. Depois que você mordeu a isca da leitura, né? Você vai desatar, se não tiver o que ler, você vai ler bula de remédio. É verdade. Mas não vai ou jornal duas vezes. Oh, meu Deus. Né? Então, a proposta é essa. Eu me lembro de um final de algumas fábulas que diz assim, o bem se paga com o bem. Então, assim, é um projeto do bem que a nossa cidade possa abraçar dessa forma, com o bem. E é tão gostoso você chegar em um ambiente que a pessoa está ali viajando numa alegria, numa paciência, num amor, numa tranquilidade, porque hoje é tão difícil o ser humano estar tranquilo. O estresse é tão grande do corre-corre, do trabalho, às vezes do casamento, do trânsito, seja o que for. E aí você observa, o semblante daquela pessoa tá gostoso, tá suave. O que o livro pode fazer, né? Com certeza. Com o ser humano. Sim. Ainda hoje eu comentava numa qualificação que a gente trabalha, que eu dizia assim, né? Uma máxima que eu me apossei dela, que é muito legal. A gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Você não pode amar o desconhecido, não é assim? Então, quanto mais coisas a gente conhece, mais competência amorosa a gente adquire. Quanto mais você conhece, mais capaz de amar você é. Então o livro, ele faz isso com a gente. Às vezes a gente lê um drama, né, que se passa lá na China, lá na Índia, do outro lado do mundo. Possivelmente lugares que a gente nunca irá.
né? No entanto, ao mergulhar naquela história, né, você vai tomar posse de um pouco daquela cultura, de um pouco daquela realidade, e certamente vai poder gostar daquele lugar, né? Então o livro ainda nos torna pessoas mais amorosas, né? Com mais conhecimento. Mais conhecimento, exatamente. E você, Maria Elvira, tem o dom de contar histórias. Queria deixar uma historinha aqui. Eu quero. Vou contar Ser criança sempre, conta uma história. E não é nem muito de criança, não. É para nós grandões. Mas a gente, quando conta história, vira todo mundo criança. Amo, eu sou uma eterna criança. Brilha, né? O sorriso vem. E eu queria contar uma história que nos remete a isso. Ao compromisso, né? A responsabilidade e a essa tal cidadania. Eu quero trazer essa história porque a gente tem ouvido muitas queixas, muitas reclamações, né? Nós estamos num momento difícil, né? Mas tem muita gente que se realiza apenas na queixa, na reclamação. Então, nós vamos chamar o intervalo daqui a pouquinho, mas antes de chamar o intervalo e antes da Maria Elvira contar essa história, eu gostaria de dizer para vocês, queridos internautas, que a Maria Elvira também lançou um livro há poucos dias atrás, na Bienal, a 6ª Bienal aqui em Cachoeiro Itapemirim. Maria Elvira, qual é o nome do livro? Ciranda de Histórias. Na minha casa, todo mundo conta. Todo mundo conta, eu vou aprender a contar histórias, viu? Maria Elvira ainda vai trazer esse livro pra gente. Hoje, infelizmente, ela não pôde trazer porque ela estava em outro lugar e os livros estavam em outros lugares, porque ela tem levado para alguns amigos. Mas se alguém quiser este livro, Murados, é só passar. Mas se alguém quiser encomendar de outro estado, de outra cidade, qual o telefone ou qual o e-mail para solicitar, Maria Elvira? Pode, se for o meu celular, 28 999 86 3424. O meu e-mail, tudo de mãozinha dada, letra minúscula, Spaco Azul. É um espaço sem cedilha. Sem cedilha. spacoazul@hotmail.com. Então, e pode encontrar a gente no Facebook, né? Também. Quem não mora em Cachoeiro ou não mora aqui no Espírito Santo, não se preocupe, não vai ficar sem o livro. Só ligar, só entrar em contato com ela, porque ela encaminha para vocês. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Olha, que delícia! Acabou de chegar aqui no estúdio um cafezinho que a Estela, a esposa do Dourado, a nossa amada Estela, preparou com todo amor, com todo carinho. É lógico, evidente que eu vou ouvir uma história da minha querida Maria Elvira tomando um café e uma broa. Olha que delícia! Estela, muito obrigada. Olha, eu vou experimentar porque infelizmente vocês não podem experimentar comigo, mas eu compartilho a todos vocês. Maria Elvira, conta pra gente essa deliciosa história. Vamos lá, deixa você olhar esse cafezinho que tá com cheiro bom, isso deve estar uma delícia mesmo. Pode, eu vou estar te ouvindo. Pode falar. Pois é, contando. Então conta a história, né? Era uma vez um servo e um senhor que atravessavam o deserto. Cada um no seu camelo, atravessando o deserto, uma travessia muito difícil, muito sofrida, né? E aí eles chegaram num oásis, né? E ali pararam para pernoitar. O senhor desceu do camelo, o servo desceu do camelo, o senhor entregou as rédeas do camelo dele pro servo e disse, olha, eu vou me banhar, vou me alimentar, vou descansar, e você primeiro, né, dê água, dê alimento para os camelos, depois amarre, porque amanhã a gente segue viagem. E o senhor se desincumbiu do camelo dele, foi tranquilo descansar, né, se refazer para o dia seguinte.
Só que no dia seguinte, quando ele se levantou, que foi procurar os camelos, cadê os camelos? Os camelos tinham fugido. Né? Maria Elvira não amarrou, Cida não amarrou, Dourado não amarrou, Estela não amarrou, nem o servo. Aí o senhor ficou injuriado e foi lá tomar satisfação com o servo. Falou, cara, mas eu deixei você incumbido de cuidar dos nossos camelos, né? E eles fugiram, você não amarrou? Aí o servo falou assim, olha, meu senhor, eu estava tão cansado ontem, a viagem foi muito difícil, eu lembrei, o senhor sempre me ensina que Alá toma conta, Alá é o Deus lá, né? Dos deles, assim eles se evocam, né? Invocam o Deus deles. O senhor sempre me ensina que Alá toma conta. Aí eu falei com Alá, Alá toma conta, e eu fui dormir porque eu estava cansado. E aí o servo disse para ele, Alá toma conta, Deus toma conta sempre. Mas ontem à noite, as únicas mãos que Deus tinha para amarrar os camelos eram as suas. Nossa. Né? Então, para além das nossas reclamações, as nossas mãos, para fazer o bem, né, para acolher. Eu penso que esse é o nosso grande desafio. Estamos todos, se me permitem entrar nesse assunto, estamos todos tão desmotivados, né, com a política, né? Essa economia, né? E eu penso assim, a gente precisa parar de esperar o super-homem. O super-homem, gente, é preciso dizer, ele não vai vir. O super-homem não vai descer de capa e resolver os nossos problemas, né? Então as mãos, né, que Deus tem para fazer as coisas são nossas. É verdade. Né? Os olhos que a gente tem para cuidar da casinha, para cuidar dos livros, para cuidar dos livrinhos, para, por exemplo, né, quantas notícias ruins de violência contra a criança, de violência contra idosos, né? Os olhos, sabe, que veem, tem que estar acompanhado da boca que denuncia, diz que sem. É verdade. Vamos botar a boca no mundo. Né? Então, para além dos comentários de reclamação feitos, né, entre quatro paredes, né, vamos colocar as nossas mãos na ação. Era a historinha que eu queria trazer. Linda história, realmente é uma lição de vida. Eu acho que a palavra diz tudo, né? A palavra, ela tem uma força tão grande que ela constrói ou ela destrói. De fato. Não é? E nós temos que saber conduzir muito a nossa boca, porque eu costumo dizer, Maria Elvira, que pegando esse ganchozinho seu aí das mãos, Deus realmente está ocupado com muitas coisas, mas Ele não desiste nunca. E por que o ser humano vai desistir, não é? E aí, em alguns momentos, em algumas matérias que nós temos feito nas ruas, ou até mesmo aqui no estúdio, eu costumo dizer que enquanto alguns choram, você está chorando? Eu vou vender lenços para você. Né? Esse é o bobo. Esse é o bobo que ao mesmo tempo é sábio. Então nós precisamos realmente parar de lamentar. Vamos parar. Vamos cuidar um pouquinho do que é nosso. Porque o país é nosso. Fato. Né? A cidade é nossa. A casa é nossa. É onde nós moramos. Então a cidade é nossa casa. Então nós precisamos realmente estender as mãos e pedir a Deus só discernimento. Né? Vamos seguir. Deus nos conduz aí. Fortaleza. E não vamos desistir, né, Maria Elvira? E quando você fala desse projeto Livre Livros, eu me sinto assim livre. Pela força da palavra, livre. Hoje o mundo ele dá oportunidade para todos. Só aproveita quem quer. E quem quiser aproveitar deste projeto, pode aproveitar. Livre Livros. Pode aproveitar porque é bom, é gostoso. Eu participei, eu gravei um programa, o meu programa Olho com Cida Campos, no centro da cidade, onde a Maria Elvira estava contando histórias para crianças. Elas saíram da escola
veio um ônibus assim repleto de criança. Quando eu olhei, eu falei, gente, mas o que vai acontecer? E ela não havia dito, ela fez uma surpresa. De repente, ela colocou um tecido no chão mesmo, na calçada ali. E as crianças vieram correndo, brincando, um implicando com o outro. Ficaram todos sentadinhos ali e ela começou a contar a história. Gente, eu viajei vendo as crianças, uma futucava a outra. Olha o brinco, não, o brinco estava na pedra, não, o brinco, eu tenho um brinco. Olha que coisa mais linda. E ela também me fez viajar na minha infância. Isso é rico demais, Maria Elvira. Você não sabe o bem que você está levando, não só para crianças, como para adultos. E eu vi uma senhora lá, eu não sei bem a idade, mas ela já estava com os cabelinhos brancos, com um livrinho na mão, e ela foi até a casinha e colocou o livro. E junto da vozinha estava a neta, uma criança, que eu acho que deve ter seus 5, 6 anos. Lindo, né? Lindo, lindo. Nós precisamos resgatar isso. Pois é, e não perder de vista o aspecto afetivo da contação de história no seio da família. Eu acho que isso é muito importante, renovar essa fala, né? Porque tem televisão demais, tem WhatsApp demais, tem mídia demais, né? E no outro dia um amigo reclamava que ele estava com a esposa na sala e o filho estava no quarto e o filho mandou um zap para a mãe, eu tô com fome. Sabe? Então as coisas estão nesse nível. E resgatar quem ouviu histórias da mãe, da avó, da tia, da professora na infância, não esquece, não perde. Não perde isso. Eu fui uma mãe chata. Hoje, quando eu olho para trás, eu seria mais maleável, né? E eu colocava meus filhos para dormir muito cedo. Sabe? Meus filhos dormiam cedo e no horário de dormir a casa era toda silenciada, as luzes apagadas, eu ia com eles para o quarto para contar a história, sabe? E ali era o nosso encontro, era o nosso momento. Hoje, né, o meu filho mais novo acabou de ter um bebê, uma delícia, você conheceu o Max, né? Então, no outro dia eles me mandaram um vídeo do André, o Max está com 5 meses, e o André contando história para o Max. Né, com um livrinho de pano, de tecido, né? E o Max, que obviamente não estava entendendo, mas ele estava sendo acalentado pela voz gostosa do pai, que se revelou para mim um contador de histórias, me deixou extremamente feliz, né? E reagindo e com as perninhas batendo. Isso não é esquecido, isso não pode ser esquecido. Quem teve essa experiência. Então, essa minha luta de me apresentar como contadora de histórias, todo mundo fala, que coisa maluca é essa, né? Eu sou contadora de histórias com o maior orgulho, né? A gente tem títulos, graduação, pós-graduação, mas eu sempre me apresento como contadora de histórias, nesse sentido mesmo de provocar. Você falou do Ciranda, né, desse livrinho. Eu conto as histórias da minha família e sempre que alguém compra ou que eu apresento, a minha fala é essa. O que você está fazendo com as histórias que você ouviu? Você está passando para frente? Você está lembrando, né? E não só historinhas, mas como é a história do seu avô, né? Como tem história de amor na sua família, tem história de superação, né? Quem não tem história de superação na família, verdade, que não possa colocar o filho no colo e falar, você sabia, sabe, que o seu bisavô veio lá da Itália? Maria Elvira, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Não saia daí, viu? Tá muito gostoso aqui. Olho a Olho, com Cida Campos. Voltando o nosso bate-papo gostoso com a Maria Elvira. Infelizmente é o último bloco, mas passa tão rápido, porque conversar com ela é tão suave, é tão gostoso que a gente, assim, o tempo passa que a gente nem percebe. Maria Elvira, não só a Cida, como todos os internautas que estão nos assistindo, eles querem mais um pouquinho, mais um pouquinho de história. Conta pra gente mais uma. Vou contar mais uma história. Às vezes a pessoa pergunta, poxa, Maria Elvira, né, para que se envolver num projeto como esse? Né, o Brasil não tem essa cultura de cidadania, né, o brasileiro não é um grande leitor, isso é uma utopia. E aí eu me lembro uma fala que diz assim, utopia não é o irrealizável,
é o irrealizado. Ou seja, não é aquilo que é impossível de ser realizado, é o que ninguém fez ainda, né? Então tem uma historinha que eu gosto muito, que disse que dois menininhos, né, estavam brincando lá em cima, né, nos países mais gelados, estavam no inverno brincando de patins num lago congelado, sabe? E aí eles se aproximaram de uma região onde o gelo estava muito fino, não era seguro, e eles se embrenharam ali e abriu um buraco. E um dos meninos caiu na água gelada. Então a morte na certa, né? E aí, quando isso aconteceu, um adulto que estava a uma certa distância saiu correndo para chamar socorro, porque precisava de um socorro especializado, né? Só que o outro amiguinho, ele viu o desespero, o menino ficando azul de frio e afundando, né? Ou morria afogado, ou congelado, né? E aí ele deitou, né? E se aproximou deitadinho e conseguiu dar a mão para o amiguinho e tirar. Então, quando os adultos chegaram para socorrer, os dois estavam abraçadinhos, tiritando de frio. E o salva-vidas, bombeiro, sei lá quem foi, né? Quis saber quem é que tirou ele daí. E o amigo falou, fui eu, mas eu tirei ele dali. Aí ele disse, mas é impossível. Você não teria força, você não teria técnica, né? Então, a história termina sempre dizendo assim, ele não sabia que era impossível, então ele foi lá e fez. Quer dizer, nada é impossível para aquele que crê, né? Vamos lá, cara. Né? Mete a mão. E tem uma outra coisa nesse nível que diz assim, sabe? Se um ser humano fez, qualquer outro pode fazer. É verdade, eu concordo com isso. Eu acredito nisso. Maria Elvira, eu costumo dizer que o ser humano tem jeito. Eu acredito no ser humano. Basta querer, não é, amiga? Quando a gente quer fazer alguma coisa com vontade, a gente não faz. E assim como as más notícias, os maus convites contaminam, os bons também contaminam. E por que não contaminar com bem? Vamos contaminar com bem. Exatamente. Vamos sorrir, né? Vamos ler, vamos contar histórias, vamos melhorar nosso mundo. Vamos fazer a nossa parte. E olha, este projeto não pode acabar assim e não pode acabar vai crescer sem você. Eu espero que você tenha assim muitas forças divinas. Amém. Que você tenha muitas forças das pessoas do bem, que você tenha muita vontade de estar ainda aqui neste mundo e que Deus permita que você perdure anos e anos aqui para que esse projeto e outros e não dizer acabe. Assim, 4 unidades. Cachoeiro é muito maior do que isso. É verdade. Nós conseguimos uma empresa cidadã, sem benefício fiscal, sem resgate nenhum de impostos. Essa empresa bancou 4 casinhas. Cabe mais. Empresas, empresários, vocês que sonham com um mundo melhor, procura pela gente. Vamos trazer mais unidades para Cachoeiro. Vamos colocar todo mundo para ler. Isso aí, vamos contar histórias. Vamos. Maria Elvira, eu lhe agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço. Um prazer. É muito gostoso. Beijo da Raíssa, beijo de todo mundo envolvido no programa para você. Raíssa, um beijo para você também, minha amiga. Quando você vier a Cachoeiro, a Maria Elvira vai me dar um toque para que vocês venham aqui no programa para a gente contar histórias juntas aqui. Meu amor, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. O projeto Livres Livros continua, está firme e forte. E um alerta, você que está nos assistindo agora ou que vai nos assistir quarta-feira que vem, ou na outra quarta, ou na outra semana, porque o programa fica ali guardadinho para que você possa assistir a qualquer hora, a qualquer momento. Este é o bem maior da internet. Exato. Então, não compre nenhum livro que tenha o carimbo Livres Livros, porque você pode ler de graça a qualquer hora. Um beijo para vocês, queridos internautas. Até o próximo Olho a Olho com Cida Campos. Olho a Olho com Cida Campos.